Boa tarde, aluno do 8º ano, né? Vamos lá, explicação de mais um conteúdo. Hoje é regra de 3 composta, conteúdo da página 93 do livro didático, tá certo? Então, regra de 3 composta. Regra de 3 simples, como a gente já viu na aula passada, ela envolvia apenas duas grandezas, não é isso? Ou seja, por exemplo, nós vimos exemplos lá que nós tínhamos quantidade de lata de tinta e metros quadrados de área de uma parede que poderia ser pintada com essa lata de tinta. Então nós só tínhamos duas grandezas, que é a quantidade de litros de tinta, né? E a quantidade da área da parede, não é isso? Nós tínhamos apenas duas grandezas, então seria a regra de 3 simples. Já aqui nesse caso, nós temos 3 grandezas, não é isso? Então regra de 3 composta, onde tem mais de 3, não tem 3 ou mais grandezas. Então, por exemplo, no primeiro exemplo aqui que eu tenho, com 600 kg de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Então aqui eu tenho 3 grandezas, que é o que? O peso da ração, não é isso? A quantidade de cavalos e a quantidade de dias. Então nós temos 3 grandezas. Eu coloquei aqui a ração, quilograma, a quantidade de cavalos, o número de cavalos, e aqui o número de dias, certo? Então, começando aqui primeiro, a ração, quantos quilos são? 600 quilos. É possível alimentar o número de cavalos, 20 cavalos, durante 30 dias. Então, a quantidade de dias, 30, tá certo? Aí observa aqui, com 800 quilos de ração, ou seja, não mais 600, com 800 quilos de ração, é possível alimentar 25 cavalos, durante quantos dias? Então, durante quantos dias eu não sei a quantidade de dias, então vou representar por X. Pessoal, tem algumas formas de chegar a esse resultado, beleza? Só que eu vou aqui da forma mais prática, a maneira mais prática, mais direta. Então é o seguinte, eu quero descobrir aqui a quantidade de dias, o número de dias, não é isso? Que é possível alimentar 25 cavalos com 800 kg de ração. Então é isso que eu quero saber. Levando em consideração a proporcionalidade, a razão, né, isso, entre esses valores aqui, a proporcionalidade. Então, vamos observar o seguinte, vamos trabalhar aqui diretamente com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, vamos analisar aqui cada grandeza dessa aqui. Vamos começar pela quantidade de ração, aqui, e o número de dias, porque é justamente o que a gente vai determinar aqui. E depois nós vamos trabalhar com as grandezas número de cavalo e número de dias. Vamos analisar o seguinte. Vamos supor que aqui eu tenha o mesmo número de cavalos, a mesma quantidade de cavalos, tá certo? Aqui tem a mesma quantidade de cavalos. E eu vou comparar aqui a razão entre a quantidade de ração e o número de dias. Se a quantidade de ração se a quantidade de ração aumentar, tá certo? A quantidade de dias ele também vai o quê? Aumentar, não é isso? Para um número igual de cavalos, não é isso? Então vamos supor que eu tenha 30 cavalos, cada situação dessa daqui, eu tenho 30 cavalos. Então, se a quantidade de ração aumentar, a quantidade de dias vai o quê? Também aumentar. Então, se a ração aumenta e a quantidade de dias também aumenta, levando em consideração a mesma quantidade de cavalos, nós temos o quê? Uma grandeza diretamente proporcional. Porque se uma aumenta, a outra também vai o quê? Aumentar. Agora vamos comparar essas outras duas grandezas. Número de cavalos e número de dias. Já analisamos aqui ração, a quantidade de ração e o número de dias. E observamos que são grandezas diretamente proporcional. Levando-se em consideração que eu tenho a mesma quantidade de cavalo, se a quantidade de ração aumentar, o número de dias também vai o quê? Aumentar. Agora vamos comparar essas outras duas grandezas, que são quem? Quantidade de cavalos e número de dias. Vamos levar em consideração que a quantidade de ração aqui sempre seja a mesma, que a quantidade de ração é a mesma, tá certo? Então, ó, se o número de cavalos aumenta, o número de dias vai o quê? Que vai dar essa ração para alimentar esses cavalos? Vai o quê? Diminuir. Lembrando que a quantidade de ração sempre é a mesma. Então, se o número de cavalos aumenta, a quantidade de dias vai o quê? Diminuir. A quantidade de dias que vai dar para alimentar esses cavalos vai diminuir. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma grandeza
inversamente proporcional. Porque se o número de cavalos aumenta, a quantidade de dias que vai dar para alimentar esse cavalo com a quantidade X de ração, né, isso, com a mesma quantidade de ração, vai o que? Diminuir. Beleza? Então, levando em consideração ração e número de dias, nós temos grandeza o que? Diretamente proporcional. Se a quantidade de ração aumenta, a quantidade de dias vai o que? Aumentar, levando em consideração o mesmo número de cavalos. E, levando aqui em consideração a mesma quantidade de ração, se o número de cavalos aumenta, a quantidade de dias vai o que? Diminuir. Se o número de cavalos aumenta, a quantidade de dias que vai dar para alimentar esses cavalos com a mesma quantidade de ração vai o que? Diminuir. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então observe aqui, eu tenho aqui, ó, 600 sobre 800 igual a 20 sobre 25 igual a 30 sobre x, colocando aqui na forma de proporção, tá certo? Então é o seguinte, o que é que eu quero saber? O número de dias. Então vou colocar aqui, ó, 30 sobre x, o número de dias, beleza? E as outras duas razões, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o produto delas, só que observando o seguinte, o que é grandeza diretamente proporcional, você vai colocar na mesma ordem, numerador e denominador. Quando é inversamente proporcional, você vai fazer o quê? Vai inverter, beleza? Então, lembrando, ração e número de dias, desculpa, ração e número de dias são grandezas o quê? Diretamente proporcional. Se a quantidade de ração aumenta, o número de dias vai também o quê? Aumentar. Se é diretamente proporcional, só vou repetir, ó, 600 sobre 800 vezes, que eu vou multiplicar pela outra razão. Se o número de cavalos aumenta, a quantidade de dias que vai dar para alimentar esses cavalos vai o quê? Diminuir com a mesma quantidade de ração. Então é a grandeza o quê? Inversamente. Se é inversamente, eu vou ter que inverter. Então tá 20 sobre 25, vai ficar 25 sobre 20. Beleza? Então, aí agora é só a gente resolver, ó. 30 sobre x é igual, aí eu vou fazer 600 vezes 25, 600 vezes 25, 0, 0, 5 vezes 6, 30, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, somando 0, 0, 5, 1, dá quanto? 15.000, sobre, aí eu vou fazer 800 vezes 20, 800 vezes 20, 0, 0, 0, 0, 0, 16. Então vai dar 16.000. Não é isso? Vocês podem fazer assim, ó. 6 vezes 25, 150. 6 vezes 25, 150. Tem 2 zeros, acrescento na frente. 8 vezes 2, 16. Aqui eu tenho 2 zeros, vou acrescentar na frente. Aqui tem mais um zero, acrescento na frente. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil. Aqui em cima eu tenho 3 zeros, aqui embaixo eu tenho 3 zeros. Eu posso eliminar. Então vai ficar 30 sobre x igual a 15 sobre 16. Ou eu posso fazer também direto. Beleza? Não tem nenhum problema. Então fazer aqui meio pelos extremos. Ó. 15 vezes x. 15x. 30 vezes 16. 30 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Então vou ter aqui, ó, 480. Então 15 está multiplicando x. 15 está multiplicando x. Passa o quê? Dividindo. Dividindo o quê? 480. Eu pego 480 dividido por 15. Então x vai ser igual. Vou dividir aqui, ó. 480 dividido por 15. Não é isso? 4 não dá para dividir por 15. 48 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. Para 48 sobra 3. Baixa o 0. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30. Para 30, nada. Então, x é igual a quanto? A 32. Não é isso? Então, o que é que nós temos aqui? Com 800 kg de ração, com 800 kg de ração, é possível alimentar 25 cavalos. Com 800 kg de ração, é possível alimentar 25 cavalos durante quantos dias? Durante
32 dias. Simples. Sempre seguindo essa regra. Primeira coisa que vocês vão fazer é prestar atenção se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Continuando aqui o segundo exemplo. Trabalhando 8 horas por dia, 16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho descarregam 240 caixas de um caminhão. Se trabalhassem 10 horas por dia, nesse mesmo ritmo, então quantos funcionários seriam necessários para descarregar 600 caixas? Então, ó, se são 8 horas por dia, 16 funcionários, todos eles no mesmo ritmo, descarregariam 240 caixas, não é isso? Ele quer saber, se trabalhassem ao invés de 8 horas, 10 horas por dia, quantos funcionários seriam necessários para descarregar 600 caixas, não é isso? Então, já organizamos aqui. E agora a gente vai comparar o que nós queremos aqui, que é a quantidade de número de funcionários, com as outras duas grandezas, que é o número de caixa e número de horas diárias. Vamos observar primeiro aqui o número de horas diárias, tá certo? Vamos levar em consideração que seja o descarrego para descarregar a mesma quantidade de caixa. Então, se o número de diárias aumenta, certo? Se a quantidade de horas diárias aumenta, o número de funcionários vai o quê? Vai diminuir, não é isso? Se tem mais horas trabalhando, vai ser necessário o quê? Menos funcionário, levando-se em consideração que seja a mesma quantidade de caixa sendo descarregada, beleza? Então, se a quantidade de horas diárias aumenta, ou seja, ao invés de 8 horas passar para 10 horas, o número de funcionários necessário para descarregar uma mesma quantidade de caixa vai o quê? Vai diminuir. Então aqui eu tenho uma grandeza o quê? Inversamente. Enquanto uma aumenta, a outra o quê? Diminui. Não é isso? Então aqui nós já temos um inversamente. Vamos observar a segunda aqui. Número de caixa. Se eu tenho 16, se o número de caixa é 240 e precisa de 16 funcionários, vamos levar em consideração também, pessoal, a mesma quantidade de horas. Então, vamos dizer que aqui seja a mesma quantidade de horas. Se o número de caixas aumenta, então a quantidade de funcionários vai também ter que o quê? Aumentar, não é isso? Levando-se em consideração que seja a mesma quantidade de horas sendo trabalhada, beleza? Se o número de caixas for aumentar, então a quantidade de funcionários também vai ter que o quê? Aumentar, não é isso? Porque são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se um aumenta, a outra também vai ter que aumentar. Levando em consideração isso, nós vamos ter aqui a razão. Ó. 8 sobre 10 igual a 16 sobre x igual a 240 sobre 600. Não é isso? 240 sobre 600. Então, o que nós queremos saber? O número de funcionários. Então, essa é a razão. Ó. 16 sobre x é igual. Número de funcionário e número de caixa são grandezas o quê? Como a gente falou aqui, diretamente proporcional. Então, eu só vou repetir essa razão. 240 sobre 600. Tá certo? E já o número de diárias com relação ao número de funcionários, se o número de horas diárias aumenta, a quantidade de funcionários vai o quê? Diminuir. Vou precisar de menos funcionários. Então, a grandeza inversamente, eu vou ter que inverter. Tá 8 sobre 10, sim, vezes. Tá 8 sobre 10 vai ficar o quê? 10 sobre 8. Tá certo? Então, eu vou ter 16 sobre x igual, eu faço 240 vezes 8, dá 240 vezes 10, desculpa, dá 2.400. Só acrescenta, 24 vezes 1, 24, 2 0 acrescenta na frente. 600 vezes 8 dá 4.800. 6 vezes 8, né, 48, 2 zeros, acrescento na frente. 2 zeros, 2 zeros eu posso eliminar. Então eu vou escrever aqui na frente, ó. Vai ficar 16 sobre x igual a 24 sobre 48. 24 sobre 48, beleza? Então eu faço aqui meio pelos extremos. 24 vezes x, 24x. 48 vezes 16. 6 vezes 8, 48 vai 4. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4.
8. 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. Então vai dar quanto? 768. É isso? Então, 24 está multiplicando o x, vai passar dividindo 768. 768 dividido por 24. Aí é só dividir 768. 768 dividido por 64, dividindo aí nós vamos ter... Por 64 não, por 24, né? Então nós vamos ter 7 não dá para dividir por 24. 76 dividido por 24 dá 3, né? 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3 vezes 2, 6, 1, 7. Então dá quanto? 72. Para 76 sobra quanto? Sobra 4. Baixo quem? 8. 48 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 24 é 48. Para 48 dá quanto? 0. Então vou ter 32. Então, trabalhando 10 horas diárias no mesmo ritmo, vai ser necessário 32 funcionários para descarregar 600 caixas. Então vai ser preciso de 32 funcionários. Não é isso que ele pede, a quantidade de funcionários que vai ser necessário. É isso? Então, quantos funcionários seriam necessários? 32 funcionários, tá certo? Então, pessoal, vamos agora à atividade, não é isso? Pronto, pessoal, agora a atividade. A atividade é na página 95 do livro didático. 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, a 53 vocês não vão fazer, faz a 54, 55, 56 e 58, a 57 também vocês não fazem, tá certo? Então, 10 questões, vocês viram que é um pouquinho complicado de fazer, é grande, né? Complicado não, grande. E 7 linkadas vocês vão deixar, beleza? Até a próxima aula, se Deus quiser. Então, pessoal, com relação a essas questões, vocês tenham bastante cuidado de analisar as grandezas diretamente, inversamente proporcional, antes de resolver, tá certo?